Ricardo Benzios, da Nucid, né, que ele vai mostrar para a gente um estudo feito em parceria com a PSEG sobre a viabilidade técnica e econômica da cana Vertix. Ele vai apresentar para vocês, rapidamente, ele preparou junto com a PSEG um material que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos vocês. E vocês vão ver a importância dessas variedades que eles estão produzindo. Ricardo, fique à vontade aí no seu tempo, né? E você mesmo chama o vídeo, tá bom? Tá bom, obrigado, Gibi. Estão me ouvindo bem, né? Tá ouvindo. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a equipe IDEA, um timaço que organiza muito bem sempre os eventos. E para mim é um prazer estar aqui representando a Nufarm, especificamente a unidade de negócios Nucid, que é responsável pela área de cana-de-açúcar. Falando um pouquinho da nossa empresa, somos uma empresa bastante antiga do setor, uma empresa que está investindo em várias iniciativas, e especificamente em bioenergias, que é o motivo principal de nós estarmos conversando com vocês aqui hoje. A Nucid no Brasil, especificamente, tem uma área de sementes bastante importante. Nós somos líderes de mercado em sorgo, granífero, girassol, canola, e na área de bioenergias nós temos a carinata e agora as variedades de cana Vertix. Por que uma empresa australiana investe no Brasil e especificamente no setor sucroenergético? Primeiro, porque nós, como ótimos brasileiros que somos, nós não ficamos só de conversa, falando. Nós implementamos o que nós acreditamos. E a política de biocombustíveis no Brasil é, com certeza, a mais moderna e a mais avançada. Então, tudo que a Nucid desenvolver aqui no Brasil, nós vamos poder também exportar esse conhecimento. O segundo ponto importante é área, ambientes produtivos. O Brasil é um país rico em oportunidades para que a gente possa expandir a adoção da cultura de cana-de-açúcar das variedades Vertix. Terceiro ponto, todo mundo sabe que o nosso setor, em função da mecanização e a expansão produtiva para regiões mais desafiadoras, a nossa produtividade ela está parada nos últimos anos. Então, nós acreditamos que podemos, com as nossas tecnologias, mudar isso, buscar um aumento de produtividade para o setor. Outro ponto importante é biomassa. Vocês vão nos ouvir falar muito sobre isso. A nossa parceria com o PSEG é para justamente a gente começar a quantificar o valor da biomassa para o setor sucroenergético. Nós acreditamos que o bagaço vai ser um grande gerador de receita para os nossos clientes daqui para frente. Outro ponto importante é a expansão de cana-de-açúcar. Nas nossas projeções de mercado, pelo menos 2 milhões de hectares a mais precisarão ser plantados para abastecer a demanda de biomassa e a demanda de etanol. E, por último, nós temos, eu diria, um dos grandes expoentes no melhoramento genético de cana, que é o José Bresciani, e ele conseguiu construir um programa de melhoramento genético que entrega um ganho de produtividade de 3% ao ano, o que isso é muitíssimo maior do que qualquer outro programa de melhoramento genético que nós temos hoje no setor. Tá? Então, esses são os grandes pilares, é por isso que nós vamos gastar e investir 75 milhões de reais nos próximos anos aqui no Brasil. Quando a gente fala da cultura de cana, a gente já está percebendo uma série de sinergias. Não apenas em função do açúcar e do etanol, mas a gente começa a perceber, né, o biometano, a gente começa a perceber o uso da vinhaça e agora nós vamos começar a perceber uma série de iniciativas para o uso do bagaço. Hoje, especificamente, eu e o meu colega, o Glauber, do PSEG, nós vamos focar muito em etanol. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses dados de ganho econômico, graças à longevidade
que as variedades Vertex trazem para os ambientes restritivos. Mas eu vou finalizar minha apresentação aqui, essa introdução, dizendo que aonde vai haver crescimento dentro do nosso setor vai ser através de volumes da demanda incremental de etanol que vão acontecer. Vai acontecer através da frota de veículos, tá? Então, pelo menos 12,2 bilhões de litros de etanol a mais precisarão ser produzidas no futuro. O SAF, a partir do etanol, nos apresenta uma oportunidade de mais 3,4 bilhões de litros. E, por último, o bagaço, convertido em energia, para abastecer toda essa cadeia de energias renováveis, uma oportunidade aí de 1,2 bilhões de reais de receita. Então, muito obrigado. Essa é a mensagem. Vamos focar em redução de custos e o melhor caminho para isso é longevidade no canavial, nos ambientes restritivos. Obrigado. Espero que estejam todos bem aí em suas casas, em seus trabalhos, acompanhando mais um grande evento aqui organizado pelo DIB, o Grupo IDEA, né, que é o Produtividade e Redução de Custos. Neste evento, né, a gente está tendo o prazer de fazer ele online, remoto, para que mais pessoas possam estar acessando esse conteúdo. Então, agradeço e parabenizo o DIB aí pela iniciativa de poder levar conteúdo a horizontes mais distantes do que aqui de Ribeirão Preto, né? Então, parabéns pelo o DIB, o Grupo IDEA. Gostaria de agradecer também aí o time do Ricardo Benz e o time da Nucid, que nos procurou, né, o time do P7, para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho na construção de alguns simuladores, construir simulação e análise de viabilidade sobre uma tecnologia que eu recomendo que vocês aí acompanhem esse movimento que está acontecendo no setor, que é o uso de cana da Vertex. Tá? Uma genética, né, que está propiciando aí aumento de biomassa, de próprio TAH, igual eu vou mostrar aqui nas simulações, e é um material muito utilizado e recomendado, principalmente para ambientes restritivos, tá bom? Então, me apresentando, meu nome é Glauber dos Santos, para vocês que não me conhecem ainda, sou gerente comercial no P7 Consultoria e Projetos, uma empresa que é voltada ao agronegócio, com destaque para o setor sucroenergético, trabalhando com levantamentos de dados primários e foco econômico-financeiro. Tá joia? Então, vamos junto nesses próximos minutos agora apresentar a vocês aí o estudo que foi realizado juntamente com o time da Nucid, tá joia? Que é viabilidade técnica e econômica da cana Vertex. Tem aí meu contato para que vocês eventualmente queiram acessar esse material, fica à disposição para vocês aí, tá joia? Então aqui, pessoal, basicamente, o que nós fizemos? Nós construímos um cenário técnico e econômico, comparando o uso de genética e variedades tradicionais, onde nós estamos chamando aqui de padrão usina, e estamos comparando com resultados de desempenho técnico com a Vertex, tá? Que a gente está chamando aqui dados próprios, são dados que a própria empresa, a Nucid, compartilhou conosco. Então, basicamente, nessa tela, vocês vão acompanhar o quê? Indicadores agrícolas, de um lado o padrão usina, de outro ali o da Vertex. E, reforçando, esses 62 toneladas por hectare aqui do padrão, a gente está considerando a média de ambientes restritivos. Tá? Então, não é a média do setor pegando todos os ambientes ali. Então, estamos focando aqui esse estudo, onde a Vertex expressa até mais ali o seu potencial, tá? Embora pode ser utilizado em outros ambientes também. Mas, então, vem comigo aqui, ó, 62 toneladas por hectare, TCH da usina padrão, versus 90 toneladas de TCH da Vertex, e comparando com outro ponto extremamente importante dessa tecnologia, que é a longevidade, representada aqui pelo número de cortes. Então, hoje, se a gente considerar o número médio ali 3,7, 3,8, mas arredondamos aqui para 4, que é o número médio de cortes em ambientes restritivos de usinas, tá? Contra 7, que é a questão ali da Vertex do ponto de vista de longevidade. E esse fator, depois abaixo ali desse 215 e 190 e 149, são indicadores de custos, tá? Custo de formação, custo de tratos, arrendamento, dados originais aí dos estudos do PSEG. Quando a gente traz toda essa visão de custo e leva isso para um horizonte de 4 ou de 7 anos, aparece esse resultado aqui de R$ 215, que é o custo hoje da matéria-prima neste cenário,
tá? Versus os R$ 149,00, que é o custo da matéria-prima, visando ali aquelas simulações da Vertex. E qual que é o grande ponto positivo que faz essa redução de custo? É exatamente na formação do canavial. Tá? Então, quando a gente coloca ali, arredondando para R$ 16.000 hoje para você fazer a implantação de 1 hectare de cana, esses R$ 16.000, você diluindo ele para 4 anos, você tem um pênalti quando você compara ele com essa longevidade um pouco maior ali, que no caso da simulação nossa aqui é de 7 anos. Então, resumindo, a formação do canavial e todos os demais custos ali, que são manejo, tratos culturais, colheita e tudo mais, a gente tem um custo da matéria-prima de 215 versus 149. Aí a gente já tem um grande benefício da tecnologia. Tá? Além disso, a gente pode somar outros atributos do ponto de vista industrial, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, e do ponto de vista de sustentabilidade também. Porque uma vez que você reforma menos, você tem uma longevidade maior, você ganha em custo, mas você ganha também em não utilizar diesel para plantar, por exemplo, né? Você melhora a sua nota no RenovaBio, tem mais CBIOS e por aí vai. Tá? E continuando aqui na planilha, a gente fez essa visão também industrial, a mesma lógica na esquerda, minha aqui, talvez de vocês aí na direita, padrão usina versus a Vertex, colocamos ali um ATR de 138 versus um 118, aqui a Vertex ela tem um pouquinho menos de ATR, embora como tem uma produtividade superior, ou quando a gente olha para o TAH, estamos falando ali de quase 2 toneladas a mais, 8,56 versus 10,62, né? Então, quando a gente fala desses parâmetros aí de qualidade, tem ali também a fibra, observem ali 12,5 do padrão versus 16. E o que essa fibra vai proporcionar? Um maior benefício do ponto de vista de energia. Tá? Porque você vai ter mais fibra, então, consequentemente, você vai ter maior produto ali para fazer energia. E aí, depois a gente tem aqui os indicadores do ponto de vista de etanol, custo de etanol, rendimento de etanol dentro desses cenários que foram construídos, consequentemente ali a receita, né, margem com o etanol. Observe que os dois cenários do etanol não foram favoráveis, né, isso evidencia a atual realidade que nós estamos vivendo. Né, depois a gente vem a questão do preço de CBIOS, estamos falando aí que R$ 593,00 por hectare da usina padrão com CBIOS versus R$ 736,00 ali para a cana Vertex. E na última linha ali a gente está falando o adicional, ou a receita incremental que a gente vai ter com a parte de energia, comparando o padrão usina e os dados primários ali com a cana Vertex, 142 versus 497. Em resumo, o que nós teríamos? Tá? Eu trouxe aqui um gráfico em cascata mostrando para vocês ali no primeiro pilar é o resultado dessa questão da usina padrão com aqueles cenários que foram construídos do ponto de vista de técnico e econômico. Tá? Então, essa destilaria, nesse cenário que nós construímos, teve um prejuízo ali por hectare de 1.983. Lembrando, pessoal, um recorte que nós fizemos para o ambiente restritivo. Tá? Então, não é todo o setor da destilaria que está dentro desse cenário. Então, como tem esse recorte aqui, né, a gente vai somando ali os benefícios. Então, produtividade, quanto que a questão da produtividade e longevidade ali da Canavertex adicionou nesse cenário da usina padrão. Então, estamos falando que só a produtividade, ela contribuiu com algo adicional ali de quase R$ 4.000 e a longevidade expressa aqui em número de cortes, ela contribuiu com R$ 1.700. Tá? Aí depois a gente tem o ROIT, que é evidente que é necessário ter esse valor, esse investimento, pelo uso da tecnologia e todo o trabalho que o time vem desenvolvendo, e tem também um pênalti ali do ponto de vista de ATR. Mas, em resumo, a Vertex, então, a gente consegue entregar, dentro desse cenário construído, R$ 534 frente ao modelo padrão ali, que seria 1.983. Tá? Então, é esse gap, essa diferença que este cenário, né, nos mostrou. Tá? Em resumo, dentro desse quadro aqui, a gente consegue ver. Então, o padrão usina ali, com esses cenários de preço de etanol, que nós consideramos aqui R$ 2,50, tá? A gente teve aqui um resultado para a usina padrão de 1.983 versus aqui a Vertex, esses 534. Ou seja, uma diferença de R$ 2.500, saindo de um cenário negativo, adicionando ali um caixa de 534, e essa diferença, né, comparando um com o outro, em reais por hectare, estamos falando aí de R$ 2.500. Tá? E aí, para elucidar um pouquinho mais e fazer algumas simulações, algumas
sensibilidades, observem aqui que nós, nós tivemos ali, fazendo a comparativa do preço do etanol em reais por litro, saindo de 1,50 aí no a 3,50, versus fazendo ali um comparativo de longevidade, saindo de 4 cortes a 10 cortes. Tá? E quais são os cenários que a gente observa aqui com destaque? Esse que está com a bolinha ali no meio é o cenário que nós construímos, né? 2,5 para o etanol ali versus 7 anos de longevidade. Mas observem, vamos pegar só a primeira linha aqui, uma longevidade de 4 anos. Se o preço do etanol não passar de 2,75, tá? A gente não tem uma rentabilidade, não tem um resultado superior ao cenário padrão ali da usina, tá? Por outro lado, se a gente tiver aqui uma longevidade de 8 cortes, a gente já consegue ter uma manobra ali e ser positivo com um cenário de 2,50 ali o litro do etanol. Ou seja, o que quer mostrar essa tabela? Que é mais fácil a gente trabalhar em longevidade com materiais que propiciam essa longevidade maior, do que, de fato, trabalhar com a questão de preço. Qual que é o preço do etanol? Até porque é muito mais dependente de outros fatores, como política, cenário internacional e por aí vai. Tá? E adicional ainda essa questão da sensibilidade, a gente fez uma outra brincadeira aqui, que foi o quê? Trabalhar a produtividade, considerando aqui o TCH, versus a longevidade. Tá? Então, se tivermos aqui um cenário da Vertex a 70 de tonelada, de TCH, a gente pode ter mais de 10 cortes ali, Benzios, que a gente não vai ser positivo, com 70 de tonelada nesse ambiente restritivo que nós construímos a simulação. Tá? Porém, se a gente considerar ali a longevidade de 4 anos ou 4 cortes, a gente consegue, com 105 toneladas da cana verde, ter um cenário positivo. Tá? Mas lembre que isso é um ambiente restritivo. Tá? E esse ambiente restritivo, para a gente ter essas 105 toneladas, tem um desafio. Né? Não vou dizer que é impossível, tem-se um desafio, mas talvez seja mais fácil a gente olhar aqui na questão da longevidade. Tá? Para a gente ter, pensando só na longevidade, a partir aqui de um cenário de 80, 85, eu consigo ter um retorno positivo com uma longevidade de 8 anos, por exemplo. Ou ainda, se a gente pegar ali 85 de TCH e 7 anos 7 cortes ali de longevidade, eu já consigo ter ali R$ 21,34, um cenário positivo comparado com o padrão da usina, que é o comparativo que nós estamos fazendo. Tá? Então, para a gente fechar, eu quis trazer aqui até um outro gráfico, falando um pouquinho mais de mercado agora, de etanol, fazendo um comparativo aqui de cana versus etanol. Por que eu quis trazer esse gráfico para enfatizar para vocês? Por 2 motivos. O primeiro é para mostrar o quanto que o etanol de milho vem ganhando espaço no mercado e concorrendo, né, ou colocando mais etanol no mercado. Então, saímos aí de 2018, 19 ali com 2% a expressividade do etanol de milho. A expectativa de 24, 25 é que feche com algo em torno de 20%, mas a gente acompanha no mercado as plantas que estão surgindo, estão sendo desenvolvidas, a expectativa é que esse número aumente ainda mais esse volume de etanol de milho no mercado. Né? E qual que é a mensagem de tudo isso? Para que o etanol de cana seja ainda mais competitivo e tenha uma competitividade, a gente precisa trabalhar do ponto de vista de otimizar custo, né? Ser mais eficiente, ter uma rentabilidade maior. E como que a gente pode ter uma rentabilidade para ser competitivo com esse etanol de milho, que vem ganhando espaço cada vez mais no mercado? A gente tem que reduzir custo. Né? E a redução de custo, uma das ferramentas é trabalhar com o material genético, por exemplo, que propicia uma longevidade maior do canavial, você reforma menos, você tem esse ganho econômico e financeiro que foi apresentado e também essa redução de custo para que você possa ser competitivo com etanol de milho, uma vez que o custo dele é menor, porque tem um capex menor, tem toda essa questão aí envolvendo. Né? Além de uma última mensagem aqui também, quando a gente fala na Vertex, é que ela propicia essa biomassa maior. E, eventualmente, dependendo da região que você está inserida ali, essa biomassa pode ser até uma matéria-prima ali, ou utilizar um subproduto, na verdade, para ser utilizado na cadeia ali do etanol de milho. Tá? Então, pessoal, essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês. Né? O que eu apresentei foi uma ferramenta, uma calculadora, um simulador,
onde a ideia é ter essa sensibilidade de valores, mas mais do que isso, é que vocês possam convidar o pessoal da NuCid e alimentar o simulador com as informações reais ou os números reais que você tem na usina e, consequentemente, tomar as decisões ali cabíveis com as informações reais que você vai ter. Tá joia? Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da apresentação, do evento, e me coloco aí à disposição para outros esclarecimentos. Um grande abraço.